Aliás, num governo gastão como esse, num governo em que o Lula já chegou presidente dizendo vamos rasgar os livros de economia, Geisiane. Hoje tem aí uma notícia que é um chute na boca do estômago do brasileiro. Porque o Banco Central, que cuida da saúde da moeda, do real, que não anda... Tá bem próximo do professor Suano, real, hein? Não tá com a saúde das melhores. A moeda... Mas é um vetor para transmitir vírus. É, exatamente. Então o Banco Central que cuida disso. Na última reunião do Copom, ficou decidido que os juros não iam cair e ameaçou ainda de subir. Porque inflação. Com essa medida, mesmo com essa medida... Os analistas do mercado financeiro, através do boletim Focus, elevaram a estimativa de inflação para esse ano pela 4ª semana seguida. A projeção passou de 4,12% para 4,2%. Com isso, a expectativa da inflação de 2024 continua se distanciando da meta central e se aproximando do teto definido pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. A meta central de inflação é de 3% neste ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5%. Para o crescimento do PIB em 2024, a projeção do mercado permaneceu inalterada em 2,2%. Aí você veja, parece que o Lula... Né? O Delfim Neto disse que a Dilma não ouvia ninguém. Se o Lula ouviu o Delfim Neto em algum momento, ele deve ter se esquecido já, né? Exatamente. A gente fica sempre nesse debate econômico que é extremamente importante, evidentemente, mas a gente precisa lembrar que o nosso país tem há mais de 20 anos um governo assumidamente comunista. E como o governo é assumidamente comunista, como o Lula mesmo gosta de colocar, né, que ele combate a família, que ele combate a tradição, que ele combate, ele acha que o brasileiro está muito entranhado por essas ideias neoliberais, como eles adoram dizer, como se o liberalismo já tivesse chegado aqui. Então a gente tem esse agigantamento da máquina estatal. Esse é o principal problema do Brasil. Eu sou muito da tese de que não adianta a gente estar discutindo somente mercado, e evidentemente que isso é extremamente importante, enquanto a gente não debate seriamente o tamanho da máquina pública brasileira e como o Estado enfia o pé na garganta do cara que é mais pobre, do microempreendedor e evidentemente também do cara que é grande, do grande empresário. Mas como esse cara tem mais possibilidade de sair do país, enfim, mais recursos para se movimentar dentro do Brasil, ele colhe um pouco menos esses malefícios do governo comunista dentro do país. O Lula, em 2022, batia o pé e fazia muitos tweets falando que o brasileiro estava cozinhando com querosene. Não sei se a audiência lembra disso, né, que teve essa fase que todos os petistas falavam que o brasileiro cozinhava com querosene e que os acidentes tinham subido, né, as queimaduras tinham subido em decorrência disso. E a inflação, ele culpava, responsabilizava o governo Bolsonaro, chamava de desgoverno e falava que aquela inflação tinha responsabilidade do governo Bolsonaro, sendo que a gente sabe que dentro da gestão Bolsonaro a gente tinha o Paulo Guedes que fazia um excelente trabalho em termos de economia, tendo em vista o país que ele pegou da gestão anterior e tendo em vista a pandemia que a gente passou, né, durante a gestão bolsonarista. Nós estamos fora desse cenário, nós não temos pandemia mundial, as coisas estão funcionando e ainda assim a gente tem uma inflação alta que é sim sempre culpa da máquina gigante que é o Estado e não do empresário, como o governo petista adora colocar a culpa. Então, assim, antes de todas essas questões de mercado, que são sim essenciais e vitais para uma sociedade, a gente sempre tem que bater na tecla de que a máquina pública brasileira é muito grande e que essa máquina pública é completamente aparelhada. A gente vai falar agora mais pra frente sobre o presidente, né, o possível presidente do Banco Central, e a gente vai ver que é mais um jogo de aparelhamento da máquina pública brasileira. Petista no governo, comunista no governo, só quer aparelhar, crescer, pegar dinheiro público, que é o nosso dinheiro, que é o nosso imposto, e colocar o pé na nossa garganta. Exatamente. Posso fazer um comentário? Claro. Que legal que você está falando, sem querer
querer trazer de novo a questão do Golbery, do Delfim, mas aquele inchaço que teve por causa dessas medidas econômicas produziu uma hipertrofia do Estado no Brasil. E um dos primeiros indivíduos a fazer uma crítica disso foi o Golbery do Couto Silva, porque quando ele disse que tinha que haver uma redemocratização, e ele trabalhou junto com o Geisel, foram os dois que trabalharam. Não foram aqueles indivíduos que foram para a rua fazer atos terroristas e matar pessoas, não. Foram os dois e mais um conjunto de civis e militares aqui no Brasil. Quando eles resolveram fazer a redemocratização e falar, nós precisamos, uma das críticas técnicas do Golbery era exatamente dizer o seguinte, nós hipertrofiamos a máquina pública e a parte administrativa ficou tão grande que a administração está trabalhando para si própria. Olha que coisa, não trabalha mais para o povo. Ela fez uma forma de trabalhar para que todos os lucros revertam na própria máquina. E o povo que se exploda. O Golbery falou isso em 1980 na Escola Superior de Guerra.